Aqui é a Sam e agora vamos encarar as feras. O Vilarejo, escrito por Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor brasileiro, nascido no Rio de Janeiro, que vem se destacando no cenário literário brasileiro desde a publicação da sua primeira obra. Desde então ele lançou outras obras, todas comercialmente bem-sucedidas no mercado. Já vendeu o direito de 2 dos seus romances para o cinema e já foi traduzido para outros idiomas também. Um autor com esse currículo chama muita atenção, então eu resolvi experimentar uma das obras dele para tentar entender todo esse sucesso. Eu fiz uma pesquisa breve na internet e vi o Vilarejo muito bem recomendado, o preço estava muito bem acessível, então foi esse meu escolhido para conhecer o estilo de escrita do Rafael Montes. E logo aqui na capa já tem uma declaração da Fernanda Torres comparando o Rafael Montes com o Stephen King. Não é pouca coisa. Embora eu nunca tenha lido Stephen King, eu já assisti vários filmes e várias séries baseadas na obra dele. Gosto bastante de alguns trabalhos, outros nem tanto. Então essa comparação já eleva a minha expectativa em relação ao trabalho do Rafael Montes. Embora o Vilarejo não se compare a Carrie a Estranha ou Iluminado, que são 2 das minhas obras favoritas do Stephen King, ainda assim a minha impressão inicial foi muito positiva. E para narrar essa obra, Rafael Montes transforma ele mesmo em um personagem fictício. Já explico. Esse livro tem um prefácio assinado pelo próprio Rafael Montes. E nesse prefácio ele explica que ele encontrou alguns cadernos manuscritos em um sebo e ficou bem interessado no que estava escrito, mas estava tudo em uma língua estrangeira que ele não soube identificar muito bem, então ele foi atrás de especialistas para conseguir traduzir e chega à conclusão de que o idioma que está escrito essas histórias é o cimério e que essas histórias descrevem o dia a dia e a vida de um vilarejo na Ciméria. Então Rafael Montes, enquanto narrador, tem sua curiosidade aguçada por esse fato e resolve ele mesmo traduzir esses manuscritos. Enquanto ele descreve essa explicação no prefácio, ele já dá uma dica do que será o fio condutor dessa narrativa. Ele cita brevemente o nome de um demonologista junto com 7 pecados capitais e seus demônios correspondentes. Então eu já comecei a pensar em exorcista, possessão, esse tipo de coisa. Mas não é bem por aí. Essa citação do Heráclito logo na abertura é o que define melhor a natureza dessa narrativa. O caráter do homem é o seu demônio. Então essa narrativa é dividida em diversos contos, até que o primeiro conto na cronologia é o penúltimo conto. Então logo no primeiro conto já tem bastante spoiler a respeito do que serão os próximos personagens e o destino deles. E um começo como esse, meus amigos, é o que eu considero muito ousado. Cada conto é focado em uma família ou um personagem e vai acompanhando o pecado daquela pessoa que faz com que tudo se desenrole naquela história. E existem momentos em que a história de um personagem cruza com a história de outro personagem e você reconhece isso por causa da sequência em que os contos estão descritos. Então, assim, se você quer ler tudo na ordem cronológica correta, eu acho que é possível e não prejudica tanto a experiência. Se você seguir a ordem de leitura sugerida pelo próprio autor, eu acredito que o resultado final vai ser mais satisfatório. E o último conto também é cronologicamente o último conto, então o final é o final mesmo. Encerra bem, amarra bem todas as histórias e logo em seguida vem um pós-fácil. Esse pós-fácil ele também amarra o prefácio. E aí, com o prefácio que cita demonologistas e pecados e demônios, você se pergunta, será que é um livro de terror? Será que é um livro de suspense? Será que é um livro de mistério? Será que eu vou me assustar muito? Porque tem gente que lê livros, por exemplo, como Exorcista, que falam que ficam morrendo de medo. E eu acho que a proposta desse livro é, de fato, ser um livro de terror. Porém, eu não achei tão assustador. E eu já li livros em que, depois que eu fechava, eu tinha dificuldades para dormir tranquila. Não foi o caso desse aqui. A sensação que esse livro me deixou é muito parecida com aquelas histórias que a gente escutava quando era adolescente, a respeito da amiga, da prima que comprou uma boneca, que estava com uma faca ou sei lá o que dentro. Embora todos esses contos não sigam tanto esse lado sobrenatural. Existe um elemento sobrenatural, mas é bem mais sutil do que o fofão e as bonecas de quando a gente era criança. E com essa descrição que eu tô dando, pode ser que você fique com a impressão de que o livro é fraco, mas não é esse o caso.
Eu acho que todos os contos são super bem elaborados. Um ou dois eu achei um pouquinho previsível, um pouquinho com forçação de barra, mas nada que prejudicasse muito o resultado final. Eu gostei bastante. Definitivamente não é um livro que vai entrar no meu top 5 de histórias assustadoras. É muito bom, mas não é Edgar Allan Poe, não é H.P. Lovecraft. Eu acho que o Rafael Montes tem um caminho muito bom a seguir. Esse texto aqui já demonstra bastante criatividade, bastante maturidade, e eu acredito que ele ainda pode se desenvolver e crescer ainda mais como autor, e ainda podemos esperar coisas ainda mais interessantes dele. Esse livro funciona muito bem como uma leitura entre leituras, porque ele é muito curtinho. Em 1 ou 2 dias dá para ler ele inteirinho, ele não chega... Eu acho que ele não chega a ter 100 páginas. É uma leitura bem descompromissada, não demanda muito do leitor, então eu acho que ele funciona muito bem para curar a ressaca literária. Quando você pega aquelas obras mais densas, mais pesadas que te consomem, e você precisa descansar um pouco depois de uma leitura difícil, antes de pegar outro livrão, então esse livro funciona muito bem para fazer esse intervalo. E você, já conhecia a obra do Rafael Montes? Me diz aqui nos comentários, me dá um joinha se gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e muito obrigada por ter me assistido até aqui. Até a próxima!